Circle of Inevitability, capítulo 284. Entrando na Ordem. Gardner Martin observou os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue à sua frente e assentiu com satisfação. Mirar. A esta ordem, Faustino e os outros levaram os cálices aos lábios. É isso que, mirar, significa? Lumian quase riu, mas a seriedade dos outros membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue o deteve. Ele havia compreendido a essência do ritual e tinha uma ideia do que aconteceria a seguir. Nesse momento, Gardner Martin emitiu uma nova ordem. Fogo. Quase simultaneamente, Parsifal, Negro e os outros beberam 1/3 do vinho tinto em suas taças. Fogo. Gardner Martin gritou a palavra novamente. Lumian levantou a cabeça ligeiramente e bebeu mais 1/3 do vinho tinto. Gardner Martin fez o mesmo. Ele então continuou: ataque. Os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue presentes terminaram o vinho tinto restante. Gardner Martin tirou o cálice da boca com uma expressão séria. Armas terrestres. Enquanto falava, ele levantou o cálice acima dos olhos, pressionou-o contra a testa e então o colocou de volta na mesa de jantar. Vincent Lorraine e os outros seguiram o exemplo. Então, eles endireitaram as costas, bateram no peito esquerdo com a mão direita e gritaram juntos: guerra! 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 Enquanto gritavam em uníssono, Lumian sentiu uma mudança sutil na atmosfera da sala, como se ela estivesse cheia de entusiasmo, excitação e paixão. A atmosfera contagiou os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, conectando seus corações e mentes, fazendo-os se sentirem verdadeiros irmãos. Mesmo sem ser influenciado por nenhuma anormalidade ou pensamentos fanáticos, Lumian não pôde deixar de ser afetado pelo ambiente e atmosfera. Ele sentiu uma onda de excitação. Ele havia criticado anteriormente o ritual de iniciação da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue por não sentir nada místico e não fazer jus ao título de uma organização secreta. Agora, percebeu que era apenas diferente em qualidade da Ordem Aurora. Além disso, a parte mais mística foi o teste na Avenue du Marché. Gardner Martin gesticulou com a mão direita, fazendo com que Faustino, Albus e os outros parassem e ficassem em silêncio. Ele sorriu mais uma vez e disse: vamos dar as boas-vindas ao nosso novo irmão, Lumian Li. Desta vez, ele usou o nome verdadeiro de Lumian, indicando que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue conhecia muito bem a situação dos membros. Os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, incluindo o supervisor Olson, aplaudiram um após o outro. Lumian se levantou e serviu-se de uma taça de vinho tinto, que ele engoliu de um gole só como sinal de respeito. Isso demonstrou plenamente suas características como cliente regular do antigo bar. Muito bem, somos todos irmãos. Não há necessidade de cerimônia, disse Gardner enquanto se sentava. Enquanto Faustino distribuía pratos e cortava pão, Gardner sorriu e continuou: já expliquei a história e a filosofia da nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Agora, vamos falar sobre o que queremos fazer. Seu sorriso desapareceu enquanto ele ficava mais sério. A coisa mais importante pela qual sempre trabalhamos é derrubar o governo atual, estabelecer um país governado por Beyonders e transformar este mundo. Para isso, planejamos e executamos. Estabelecemos várias organizações filiais para nos preparar para o caos. Especificamente, quanto a mim, usarei empresas e multidões para controlar estivadores, trabalhadores da construção, carregadores, faz-tudo e trabalhadores no distrito comercial. Quando necessário, deixarei que eles tomem as ruas e usem barricadas para lutar contra a polícia e o exército. Lumian franziu a testa e perguntou confuso: não é dito que Beyonders são fundamentalmente diferentes de pessoas comuns? Beyonders são superiores a pessoas comuns.
Por que fazer do controle e uso de trabalhadores um objetivo? Ele achou irônico que a filosofia e as ações da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue fossem completamente inconsistentes. Embora isso pudesse ser considerado normal, conceitos eram conceitos e slogans eram slogans, e se eles não pudessem ser equiparados à realidade, Gardner Martin sempre poderia abordar essas questões mais tarde. Não parecia certo que suas palavras se contradissessem segundos depois. Se ele não tivesse acabado de se juntar a essa organização secreta, o tom de Lumian teria sido ainda mais zombeteiro. Gardner Martin sorriu. Muito perspicaz. Você notou um problema muito importante. Antes disso, apenas Albus sugeriu. Todos os outros naturalmente aceitaram. Ele não está apenas usando pessoas comuns para criar o caos, mas também tem outras intenções? Lumian virou a cabeça para olhar para Albus, que estava sentado na beirada da mesa de jantar. Ele percebeu que a postura do jovem ruivo escuro era bastante casual. Sua perna direita estava cruzada, e ele continuava balançando o tornozelo. Gardner Martin explicou simplesmente: primeiro, você precisa entender uma coisa. Por que essas divindades estabeleceram igrejas e espalharam seus ensinamentos? Você provavelmente não acredita nas palavras, Deus ama o mundo. Se eles realmente tivessem amor, o distrito comercial não seria assim, e Intis não teria tantos vagabundos. Lumian concordou com isso. Ele assentiu levemente e não interrompeu o comandante. Gardner Martin sorriu e disse: acreditamos que as divindades precisam de crentes, e provamos isso ao longo dos séculos. Quanto mais pessoas comuns influenciarmos, maiores serão nossos recursos para incutir medo nos corações da Igreja do Eterno Sol Ardente e da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Isso enfraquecerá seu apoio ao governo atual e aumentará nossas chances durante os tumultos. Eventualmente, isso se tornará uma moeda de troca crucial para fazê-los concordar conosco, se não nos apoiarem abertamente. Eles são apenas moedas de troca. Os olhos de Lumian piscaram. As pessoas que ele conhecia e com quem interagia eram indivíduos distintos, famílias únicas. Gardner Martin soltou um suspiro. Se quisermos controlar mais trabalhadores e cidadãos, precisamos que o governo e a Convenção Nacional Cooper EM conosco. Eu sempre soube que tipo de pessoa Hughes Artois é e as forças por trás dele, mas ainda assim decidi apoiar sua candidatura ao parlamento. Eu sabia que ele inevitavelmente criaria muito caos no distrito comercial. Sendo associado à Convenção Nacional e ao governo, quanto pior ele se saísse, mais pessoas se aglomerariam para o nosso lado. Infelizmente, esse pedaço de lixo foi assassinado poucos dias depois de ser eleito. Então, é por isso que o Savoy Mob apoia Hughes Artois. Eu pensei que havia um deus maligno apoiando você, e todos os deuses malignos apoiam Hughes Artois, Lumian percebeu. Sem a explicação pessoal de Gardner Martin e uma compreensão adequada da filosofia da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, Lumian não conseguiria entender as verdadeiras intenções da organização secreta por trás do apoio à candidatura de Hughes Artois ao parlamento. Gardner Martin resumiu: portanto, no distrito comercial, damos grande importância a docas, depósitos, armazéns, empresas de frete e empresas de construção. O propósito da Savoy Mob é interagir com vários indivíduos e reunir informações cruciais, tudo isso enquanto contribui para os fundos da organização. Naturalmente, as multidões também servem como uma ferramenta vital para controlar pessoas comuns. Não é de se espantar que ele tenha investido tantos recursos no Savoy Mob. Lumian olhou para o intenso, palma sangrenta, negro e interiormente zombou dele por ser melhor em atuação do que ele. Você não ouviu as palavras do chefe inúmeras vezes? Por que você ainda parece tão focado? Olhe para Albus,
constantemente comendo, bebendo e balançando a perna. Depois que Lumian assentiu, Gardner Martin tomou um gole de vinho tinto e disse: "Mais uma coisa que estamos fazendo é explorar o subterrâneo para encontrar a entrada para a Traer da Quarta Época." Lumian não pôde deixar de olhar para o silencioso supervisor Olson. O homem magro, parecendo um urso faminto, estava cortando um bife mal passado e devorando a carne suculenta. Os olhos de Lumian examinaram o pescoço de Olson várias vezes, mas não havia sinais de suturas. Poderia ser que o estado de ter apenas a cabeça e a espinha é apenas uma ilusão criada por algum poder? Lumian se perguntou. No entanto, isso estava de acordo com a lenda do Porto Banse. Ou Olson tem um profundo entendimento dos eventos imprevistos em Porto Banse, ou ele encontrou monstros semelhantes em outro lugar. Mesmo que seja uma ilusão, não pode ser algo que ele imaginou. Deve ser baseado em sua experiência e conhecimento. A Madame Mágica disse que a maioria das palavras dele provavelmente eram verdadeiras. Ela até suspeitou que ele desapareceu por alguns meses porque entrou na Traer da Quarta Época, onde ele encontrou um monstro com apenas cabeça e espinha. Se ele já entrou na Traer da Quarta Época, por que Gardner Martin ainda está procurando pela entrada? A suspeita da Madame Mágica está errada? Os pensamentos de Lumian correram enquanto ele fazia uma série de palpites. Olhando para Gardner Martin, ele perguntou confuso: por que procurar a entrada da Traer da Quarta Época? Gardner Martin sorriu. Para outros Beyonders, é o inferno, um abismo. É uma calamidade da qual eles não podem se aproximar, mas para os caçadores, representa um enorme tesouro. E nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue é dominada por Beyonders do Caminho do Caçador. Um tesouro? Lumian pensou na Árvore das Sombras e no mar invisível de chamas que poderia incinerar uma parte das raízes da árvore. Gardner Martin continuou, falando solenemente: "Não sei o quanto você sabe sobre a história da Quarta Época, mas posso lhe dizer que naquela era, divindades já caminharam pela terra, e anjos frequentemente apareciam. Era conhecida como a Era dos Deuses. No continente norte, havia 3 países poderosos durante a Era dos Deuses, e um deles era o Império Tudor. Sua capital, Traer, havia afundado no subsolo. O imperador do Império Tudor, Alistair Tudor, era conhecido como o Imperador de Sangue. Ele era uma verdadeira divindade que controlava o caminho do caçador. Ele pereceu em uma batalha de deuses. Seus restos mortais estão na Traer da Quarta Época. Restos mortais do Imperador de Sangue Tudor? Lumian imediatamente se lembrou de alguns dos conteúdos dos cadernos de Aurore. Aurore não se aprofundou na história da Quarta Época, tendo apenas uma compreensão aproximada. Ela mencionou o Império Solomon, o Império Trunsost e o Império Tudor. Ela também mencionou títulos como o Imperador de Sangue, o Imperador da Noite, o Imperador do Submundo, o Imperador das Trevas e a Guerra dos 4 Imperadores. De acordo com a descrição de Aurore, o Imperador de Sangue era tão poderoso quanto uma divindade. Ponto.